Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos finalizando aí nosso primeiro trimestre, o trimestre mais longo da história, né? Então a gente viu de tudo esse trimestre, estudamos pré-história, ou seja, história dos povos sem escrita, estudamos a Idade Antiga, né? O surgimento das primeiras cidades, Mesopotâmia, vimos Egito, Hebreus. Mas o que? Fenícios, persas, Índia, China. Estudamos a Idade Média, né? Vimos aí o Reino dos Francos. Falamos lá na Idade Antiga também sobre Grécia e Roma, não podemos esquecer. E na Idade Média nós falamos sobre os reinos bárbaros, né? O Reino dos Francos, né? Que foi o reino mais longo, né? Do período aí da Idade Média. E hoje, para poder fechar aí com chave de ouro, a gente vai falar sobre a civilização árabe muçulmana, tá? Então, para essa aula, eu tô gravando um vídeo para vocês, espero que vocês gostem. No livro didático de vocês, esse conteúdo está no capítulo 11, lá na página 146. Quem, porventura, não tiver o livro, me chame, né, lá na plataforma, fala, professora, não tenho livro, que eu mando o livro para vocês online, tá bom? Que eu tenho ele online, eu mando o link, vocês entram lá e vão ter todo o conteúdo do livro, né, à disposição de vocês pelo celular, ok? Então a aula de hoje é para poder falar sobre os árabes e os muçulmanos, tá? Árabe é uma coisa, muçulmano é outra coisa, né? Então nós vamos ver hoje que árabes e muçulmanos não são a mesma coisa, ok? Vocês vão descobrir muitas coisas legais com essa aula, tá? Mais de 1 bilhão de pessoas hoje no mundo seguem a religião islâmica, né? Seguem o Islão. O Islão não é só uma religião, é uma forma de vida, é praticamente uma cultura, tá? Então nós precisamos falar a respeito disso, ok? E mais do que saber a respeito da religião, que também é muito importante, nós precisamos entender quais foram as consequências da expansão, né, desses povos árabes pela Europa feudal, para a gente poder fechar aí a Idade Média com chave de ouro, ok? Como eu já falei, árabes não são a mesma coisa que muçulmanos. É possível você ser árabe e não ser muçulmano, tá bom? Existem muitos árabes que são cristãos, existem árabes que são ateus, tá bom? E também é possível você ser muçulmano e não ser árabe, tá? Inclusive, a religião muçulmana é uma das religiões que mais cresce no mundo todo. Nós temos aí muitos brasileiros que estão se convertendo ao Islão e estão se tornando aí muçulmanos. E são árabes? Não, são brasileiros, né? Mas é preciso a gente fazer essa diferenciação. Aí vocês vão me perguntar, então, professora, quem são os árabes? Os árabes, gente, são os descendentes dos semitas. Os semitas, eles eram um povo que viviam lá na pré-história, tá bom? Um grupo de pastores nômades que viviam lá no Oriente Próximo. Eles fundaram várias cidades, nessas cidades, né, ao longo do rio Tigre, tá? E os principais povos semitas são os acadianos, né, que nós chamamos de caldeus e babilônicos, os assírios, os fenícios, os hebreus, né, que nós chamamos de judeus, etíopes, árabes e vários outros povos. A palavra semita, ela vem de uma expressão que está no livro de Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, que se referia à linhagem de Sem, né? Sem era um dos filhos de Noé. Então, a descendência de Sem ficou conhecida aí como semitas, ok? Então, é importante a gente saber por que eles são chamados de semitas. E nós, professoras, nós somos descendentes dos povos
europeus. Já é uma outra etnia, ok? Tá bom? Existe um mito que conta a história do surgimento do povo árabe. Dizem, né, e isso a gente lê muito na Bíblia, lá no Antigo Testamento, dizem que o primeiro árabe teria vindo a partir de Abraão, né, do patriarca Abraão, ou pai Abraão. Abraão, ele teve 2 filhos, Ismael e Isaac, né? Quem conhece aí a história da Bíblia vai saber exatamente por que ele teve esses 2 filhos, né? Abraão, ele era casado com Sara. Sara não podia dar filhos para Abraão. E aí Sara fez uma proposta para Abraão, falou assim: Abraão, pega a escrava, né? Tenha filhos com essa escrava, e aí a sua descendência, você vai ter uma descendência, porque eu não posso te dar filhos, eu sou estéril. E aí Abraão teve esse primeiro filho com a escrava, que se chamou Ismael. Depois que Ismael nasceu, a Sara descobriu que estava grávida, né? E aí Abraão teve aí o seu segundo filho com Sara, que era o filho legítimo, né? Chamado de Isaac, tá bom? Os árabes vão dizer que da descendência ali de Ismael, que era o primogênito, né, de Abraão, mas não era filho legítimo, porque era filho de Abraão com uma escrava, da descendência de Ismael vieram os povos árabes, né? Ou seja, os povos que professavam a religião do Islã, a religião muçulmana. E do segundo filho de Abraão, né, com Sara, que era o filho legítimo, Isaac, vão vir os hebreus, ou seja, os descendentes de Isaac, né, que vão fundar a religião hebraica ou a religião judaica, ok? Então, os árabes, eles são uma etnia, ok? Uma galera que descende de um povo, tá bom? Que descende aí, ó, da família de Ismael, de acordo com o mito, né? De acordo com o que está escrito lá na Bíblia, tá bom? E muçulmano, gente? Muçulmano é uma crença, tá bom? É quem acredita numa determinada religião, que nós vamos ver daqui a pouco que religião é essa, tá bom? Uma religião assim, fascinante, mas é uma religião muito séria, é uma religião muito complexa. Localização dos árabes, aonde é que eles se localizam? Pessoal, os árabes se localizavam na Península Arábica. A Península Arábica é uma região desértica com um clima muito seco. Mas tem uma parte ali naquela região que é litorânea, tá? Aonde alguns árabes vão se fixar, tá? Mas a maior parte dos árabes vão ficar mesmo no deserto. Os árabes, né, conta-se, né, na história que os árabes durante muito tempo, eles ficaram divididos em tribos, tá? Não havia ali um grande rei árabe, uma pessoa com um pulso firme, que dominava, que mandava ali nos árabes, não, tá bom? Eles eram seminômades, tá? Eles viviam em tribos e cada tribo tinha ali o seu responsável, o seu chefe, ok? Eles ficavam numa região durante determinado momento, né, durante um tempo, e aí quando faltava alimento ou faltava água, eles saíam dali e iam morar em outro lugar, né? Por isso que eles eram chamados de seminômades. Eles podiam também ser comerciantes, né, e seguir com a sua caravana, fazendo comércio, né, em cima ali dos camelos, tá? Mas a maior parte dos árabes acabava se dedicando ali à agricultura e à criação de animais. Então, nós dizemos que existiam os árabes do litoral, que eram esses árabes que se dedicavam ao comércio, e os árabes do deserto,
que eram os árabes que se dedicavam à agricultura e ao cuidado ali dos animais, né? Ao pastoreio. Existia, né? E existe ainda até hoje, uma cidade que era uma cidade muito importante para os árabes, que era a cidade de Meca. Meca fica onde hoje é a Arábia Saudita. Meca era e é importante porque dentro dela, dentro de Meca, tem um templo. Gente, olha só, presta atenção nessa parte, tá? Eu tô falando de um período antes do nascimento de Maomé, tá bom? Não existia Maomé até então, não, tá bom? Então, o que acontece? Meca sempre foi uma cidade muito importante para os árabes, porque dentro dessa cidade tinha um templo, né? Eu tô falando lá do século 6, mais ou menos depois de Cristo. E esse templo habitava várias estátuas, tinha muitas estátuas de muitos deuses, tá? Porque os árabes nesse período, eles eram politeístas, ou seja, eles não adoravam um Deus único, eles não adoravam a Alá, igual eles adoram hoje, tá bom? Eles adoravam a vários deuses. E cada cidade ali tinha o seu Deus protetor, tinha um Deus que eles preferiam adorar. Dentro desse templo, que era chamado de Kaaba, existia uma pedra, que era uma pedra negra. Segundo consta a tradição, essa pedra, ela era branca. Quando ela chegou em Meca, ela chegou branca e ela se tornou negra por conta do pecado das pessoas. Hoje a gente sabe que isso é um mito. A verdade da pedra negra é que essa pedra é um pedaço de meteorito, tá? Que estava encravada em um dos cantos ali, né, da Kaaba, ali dentro daquele templo, e as pessoas acabaram adorando aquela pedra como se fosse algo sagrado, tá? E esse templo, nessa Kaaba, ela é em forma de cubo, ok? Eu vou ver se eu consigo colocar a imagem para vocês terem noção de como que é esse templo e como que ele é importante para os povos árabes. Até para quem não é árabe, para qualquer pessoa que deseja visitar a Arábia Saudita, tá? Um passeio assim que você é obrigatório para qualquer turista é conhecer o templo da Kaaba, tá bom? Todos os dias, muitas pessoas elas se dirigiam à cidade de Meca, que tinha como grande atração esse templo, né, que era a Kaaba, né, onde se encontrava ali a Pedra Negra, que era uma importante relíquia, e essas pessoas aqueciam o comércio local. Ou seja, as pessoas saíam de outros locais, iam ali visitar Meca, então as pessoas consumiam os alimentos que os comerciantes vendiam, né? As pessoas precisavam, às vezes, se abrigar nos hotéis locais. Então, os comerciantes lucravam muito com os turistas que iam visitar o templo da Kaaba, né? Então, assim, para vocês terem noção, gente, nesse período, os árabes, eles tinham cerca de 368 deuses. E cada tribo defendia um deus. Então, imagina a quantidade de pessoas que ia visitar Meca todos os dias para poder fazer ali as suas orações, as suas preces, fazer ali, né, os seus agradecimentos aos deuses, né, aquelas estátuas que estavam ali dentro da Kaaba, né? Então pensa, mais de 300 tribos, mais de 300 deuses. Pensem na quantidade de pessoas que visitavam diariamente Meca e aqueciam o comércio local. Então os comerciantes de Meca eram pessoas muito prestigiadas, pessoas que tinham muito dinheiro por conta desse famoso templo. A política, como eu já falei, ela era descentralizada, né? Ou seja, fragmentada. Cada tribo, né, claro, tinha ali o seu governante, uma pessoa que orientava e tudo mais, mas não existia um rei que comandava toda a Arábia, não.
E isso até Maomé nascer, gente. Depois que Maomé nasceu, o negócio desandou. Maomé vai transformar toda a Arábia. A gente vai entender como é que Maomé fez isso sozinho, né? Sozinho não, né? A gente vai entender daqui a pouco como é que isso se deu, né? Maomé ou, né, Mohamed, né? É muito comum lá na Arábia as pessoas darem o nome de Mohamed para as pessoas, né? Em homenagem a Maomé, que foi o grande profeta. Maomé nasceu no ano de 570 depois de Cristo, no meio da Idade Média, né? Lá na cidade de Meca. Maomé veio de uma família humilde, uma família que não tinha grandes posses. Ele ficou órfão ainda criança, né, ainda pequeno. E aí ele foi viver lá no deserto com o seu avô, né? Ele foi criado pelo seu avô. Quando Maomé completou 15 anos, Maomé voltou para Meca e começou a trabalhar como condutor de caravanas, tá? Ele começou, né, a viajar para lugares muito distantes, né, como a Palestina, como a Síria. E nessas viagens, Maomé acabou tendo contato com outras culturas e com duas importantes religiões da época, as maiores religiões monoteístas. Maomé ele teve contato com o cristianismo e com o judaísmo, ok? Tô falando isso porque isso vai ser muito importante na hora que Maomé vai criar a religião islâmica, ok? Com 25 anos, Maomé casou com uma viúva Hadija, uma mulher muito rica, uma mulher de posses, e Hadija é uma mulher que vai financiar, né, todas as viagens, né, de Maomé, vai ajudar ele mesmo financeiramente, né. E depois do casamento de Hadija e após ele ter contato com essas duas religiões famosas, Maomé ele começou a se interessar pela vida religiosa. Ele começou a fazer retiros espirituais nas montanhas, né? Quando ele estava muito estressado, ele saía de casa, falava: olha, eu vou para as montanhas meditar um pouco, porque não tá dando, eu preciso ficar sozinho, eu preciso meditar. Então ele saía de casa, ia para as montanhas e ficava lá durante algum tempo, meditando, refletindo, né, a respeito da sua vida, né, a respeito das coisas, né, do mundo, das coisas sobrenaturais. E aos 40 anos de idade, Maomé, numa desses retiros, ele conta que recebeu uma revelação do arcanjo Gabriel, né? Ele desce da montanha, chega na casa dele, junta algumas pessoas, alguns amigos, alguns conhecidos, e ele fala o seguinte: olha, gente, eu acabei de receber uma revelação divina, uma revelação do arcanjo Gabriel. E nessa revelação, ele falou o seguinte, que nós estamos aqui adorando a vários deuses, e esses deuses que nós estamos adorando são deuses falsos, nós estamos totalmente equivocados, porque esses deuses não existem, só existe um único Deus, e o nome desse Deus é Alá, ok? Então, a partir de agora, eu não adoro outros deuses, a minha família não vai adorar outros deuses, a não ser o Deus Alá, e eu vou pregar o nome de Alá para todo canto do mundo, para todos os lugares, ok? Então, Maomé, ele chega em casa e joga essa bomba. E é isso que Maomé vai fazer. Maomé vai começar a tentar converter as pessoas ao redor dele. Vai tentar converter ali os familiares, né, a sua vizinhança. E os comerciantes vão começar a ficar muito revoltados ali com Maomé. Porque Maomé, gente, estava estragando o comércio local, né? Tava acabando com o comércio deles. Imagina só, gente,
muitas e muitas pessoas iam diariamente visitar Meca, visitar Caaba, visitar os deuses da Caaba, né? Aí ali, enquanto as pessoas estavam, né, visitando aqueles deuses, Maomé estava ali em Meca falando: ó, gente, vocês estão visitando aí a Caaba, estão adorando esses deuses são falsos, para com isso. Só existe um Deus, que é o Deus Alá. E aí as pessoas começaram a ouvir aquilo que Maomé estava querendo dizer, né? Então os comerciantes começaram a ficar mesmo revoltados, falando: pô, o que esse doido tá falando? O que esse cara tá falando? Tá estragando o nosso comércio, poxa. Né? As pessoas vão parar de vir para cá porque Maomé, né, tá pregando uma coisa completamente diferente da nossa cultura, né? E aí os comerciantes vão realmente, gente, começar a tramar, né, contra a vida de Maomé, vão começar a perseguir Maomé, né? Isso é óbvio, né? Isso porque, gente, eu não falei, mas até para poder entrar em Meca, as pessoas elas tinham que pagar um certo valor. Então isso aquecia muito o comércio, deixava os comerciantes muito ricos, né? Então, para poder adorar os seus deuses, as pessoas elas faziam qualquer coisa, né? Elas davam seus bens, elas pagavam, né? E aí, de repente, Maomé fala que aquilo tudo é uma mentira, que as pessoas não precisavam fazer nada daquilo, porque aqueles deuses não serviam de nada e que o único Deus era somente Alá. Então, Maomé arrumou um problema muito grave com os comerciantes ali de Meca. No ano de 622, quando Maomé já estava com 42 anos, os comerciantes praticamente botaram Maomé para fora da cidade. Praticamente expulsaram Maomé de Meca, né? E aí Maomé ele vai fugir para uma cidade chamada de Yatrebe, né? Esse acontecimento ficou conhecido como Égira. Égira significa fuga. E esse episódio, gente, marca o ano 1 do calendário muçulmano, ok? O calendário muçulmano, ele se inicia no ano de 622, quando Maomé, por pressão dos comerciantes, foge de Meca e vai para Yatrebe, que depois, né, eles vão mudar o nome da cidade para Medina, que significa cidade do profeta, tá bom? Quando Maomé chega em Yatrebe, né, ou Medina, ele começa a fazer alianças com o povo que vivia ali, com os líderes de Medina, consegue seguidores e ele fica com aquela fixação na cabeça de um dia retornar para Meca. Ele falava assim: não, olha, um dia eu vou voltar para Meca e eu vou converter todo aquele povo a uma única religião. Aquele povo vai parar de adorar vários deuses e vão passar a adorar somente a Alá, que é o único Deus, né? E Maomé não estava doido não, ele estava certo mesmo, porque no ano de 630, 8 anos depois da fuga dele, né, ele volta para Meca junto com um exército, né, de fiéis. Ele entra lá no templo da Caaba, né, que era o templo sagrado. Ele quebra todos aqueles todos aqueles deuses, e ele deixa intacto apenas o templo, né, em forma de cubo, e a pedra negra, tá bom? Os deuses que viviam ali, que habitavam dentro daquele templo, o Maomé, ele vai quebrar. E aí ele vai unificar o povo árabe. Gente, isso não acontece de uma hora para outra, tá bom? Isso vai acontecer pouco a pouco. E aí, o que Maomé vai fazer? Ele vai fazer todas aquelas tribos árabes. Lembra que eu falei, gente, que não existia uma unidade, não existia uma centralização do poder? Pois então, Maomé vai juntar todas as tribos árabes e vai transformar
todas aquelas tribos em tribos muçulmanas, ou seja, submissas a um único Deus chamado de Alá, né? Aí vocês vão me perguntar, professora, para adorar a Alá, o que é preciso, né? Como que é essa religião islâmica, né? Ai, gente, quase que cai aqui, tá? Desculpa, perdão, mas faz parte. Como que faz para poder seguir aí essa religião aí islâmica? Bom, o Alcorão, né, é o livro sagrado dos muçulmanos, tá? Então, os princípios do islamismo, os princípios da religião, estão nesses livros sagrados, que é chamado de Alcorão, que foi escrito após a morte de Maomé, né? Depois que Maomé morreu, os muçulmanos, eles juntaram todas as pregações, né, de Maomé e colocaram no livro sagrado, que eles chamam de Alcorão ou Corão, que significa leitura, tá? Segundo o Alcorão, Deus, que é chamado de Alá, é um Deus bom, é um Deus justo, e os seres humanos, eles devem obediência a Alá, tá bom? E se eles forem obedientes a Alá, eles serão recompensados no dia do juízo final, né, sendo enviados para o paraíso. Se eles não forem obedientes a Alá, no dia do juízo final, eles serão enviados para onde? Para o inferno. Inclusive, no início do Alcorão, nós vamos encontrar as seguintes palavras: em nome de Deus, o clemente, o misericordioso, louvado seja Deus, o Senhor dos mundos, o clemente, o misericordioso, o soberano, do dia do julgamento. A ti somente adoramos, somente a ti imploramos socorro. Então, assim, gente, além de normas religiosas, o Alcorão também inclui preceitos, tá? Jurídicos, né? Preceitos morais, preceitos econômicos, preceitos políticos, que vão orientar toda a vida social daquele homem. Proíbe, por exemplo, né? Lá no Alcorão proíbe que os homens, né? Que as pessoas, que os fiéis comam carne de porco, consumam bebidas alcoólicas, isso é completamente proibido nos países, né, islâmicos, que pratiquem jogos de azar, o Alcorão também condena isso. O roubo, ele é severamente punido, porém, a poligamia masculina, ou seja, o casamento do homem com mais de uma mulher, ele é permitido, tá bom? Isso está lá no Alcorão, não sou eu que estou inventando nada não, tá? Mas isso, gente, poligamia só nos países, tá? Em que a religião oficial é o islamismo, tá, gente? Muçulmano no Brasil que casa 2 vezes com 2 mulheres, não pode não, é crime, tá? Não pode casar com 2 mulheres aqui no Brasil ainda não. Os princípios básicos, né, do islamismo, para você seguir a religião. Vamos lá. Entre os princípios básicos do islamismo estão crer em Alá, que é o Deus único, e em Maomé como seu principal profeta, fazer 5 orações diárias com o rosto voltado para a Meca, né, em direção a Meca, aí você vai precisar de uma bússola para poder saber qual é a direção, né, de Meca, ok? Ser generoso para com os pobres, né, então é preciso dar esmolas, ajudar os mais necessitados, cumprir com um jejum religioso durante o Ramadã, que é um mês sagrado, né, para os muçulmanos, e pelo menos uma vez na vida, aquelas pessoas que têm condições financeiras e condições de saúde, a pessoa precisa ir em peregrinação a Meca pelo menos uma vez na vida, né? Completando, né? Dizendo mais uma vez, se a pessoa tiver condições financeiras,
e condições de saúde para isso, ok? Qual a importância de aprender sobre os árabes e sobre os muçulmanos, professora? Primeiro, gente, a importância cultural, tá? Os árabes trouxeram novas palavras para nós, palavras que nós utilizamos sem saber, né? Fulano, arroz, açougue, açúcar, são palavras de origem árabe. No campo da medicina, os árabes eles descobriram o contágio por meio da água, o contágio por meio da comida, por meio das roupas. Eles conseguiram identificar as causas de várias doenças, como a varíola, como o sarampo, né, que são doenças contagiosas. Foram eles que inventaram o sabão, que inventaram o álcool, tá? E são esses árabes que também vão intensificar o feudalismo na Europa. Pessoal, por quê? Porque os árabes unidos, eles conseguiram se expandir por todo o norte da África e eles conseguiram chegar até a Europa. Quando os árabes eles chegam na Europa, os francos eles conseguem resistir e conseguem expulsar os árabes ali da Europa, tá? Só que muita coisa da cultura árabe consegue chegar na Europa. E muitos europeus, com medo de novas invasões árabes ou novas invasões muçulmanas, eles vão se esconder lá no interior dos feudos. Então, os árabes muçulmanos tiveram tudo a ver com a consolidação do feudalismo, ok? Entre os muçulmanos, nós vamos ter aí os sunitas e os xiitas. Aí vocês vão falar, quem são os sunitas, professoras? Quem são os xiitas? Gente, olha só. Assim como os europeus, assim como os americanos, os árabes também não pensam de forma igual, né? Depois que Maomé morreu, houve uma discussão muito grande sobre quem seria a pessoa que iria substituir o Maomé, tá? E aí nós vamos identificar dois grupos conflitantes até os dias de hoje: os xiitas e os sunitas. Os xiitas, eles acreditam que para você ser líder, né, lá na terra deles, ser descendente de Maomé. E os sunitas não. Os sunitas, eles acreditam que você pode ser descendente de outras pessoas e não de Maomé, e mesmo assim liderar a religião naquele lugar, tá bom? Eles acham que para você ser um líder religioso, você não precisa ser descendente de Maomé, descendente direto. Basta você ser uma pessoa temente a Alá, uma pessoa de boa índole e tudo mais, né? E que ser descendente ou não de Maomé é apenas um detalhe. Então é só para vocês entenderem que não é todo muçulmano que pensa de forma igual, ok? Eles pensam de formas diferentes também, tá? Então, assim, sobre o Império Árabe, era isso que eu gostaria de deixar para vocês. Aí eu poderia falar, né, um pouco a respeito do islamismo no Brasil e no mundo, né? Atualmente o islamismo é uma das religiões que mais cresce, está presente em diferentes regiões do mundo, como o norte da África, parte da Ásia e sudoeste da Europa. Muitas pessoas estão se convertendo ao Islã. No Brasil, o Islã é uma religião bastante praticada, né? Tem muita pessoa que está se convertendo ao Islã,
né, compondo aí esse pluralismo religioso brasileiro. Aqui no Espírito Santo nós não temos ainda uma mesquita. Mesquita é o nome que nós damos ao templo religioso, né, ao templo sagrado, né, para os muçulmanos. Nós não temos ainda uma mesquita, mas nós temos grupos, né, de muçulmanos que se reúnem em alguns lugares, né, mas mesquita nós ainda não temos. Dizem que existe um projeto de construir uma mesquita aqui no Espírito Santo, mas vocês vão ver mesquitas em outros estados brasileiros, com certeza, tá? O primeiro grupo de muçulmano que chega aqui no Brasil é de africanos escravizados, né? A revolta dos malês, que vocês vão estudar no ano que vem, lá no segundo ano, que ocorreu na Bahia no ano de 1835, foi uma rebelião de escravos africanos muçulmanos, tá? Entre os praticantes do islamismo aqui no Brasil, encontram-se tantos os imigrantes árabes, né, os sírios, os palestinos, os libaneses, os egípcios, como também pessoas de origem não árabe, né, que se converteram ao Islã, né, brasileiros, pessoas, né, como nós, que não tem nada a ver com a cultura árabe, mas que se identificou com a religião islâmica e acabou se convertendo, tá? Nos últimos anos, muitos países, né, de maioria islâmica têm aprovado, né, várias legislações para poder garantir direitos políticos para as mulheres, né, porque nesses países os direitos femininos eles ainda são direitos muito restritos, né, a gente pode falar sobre isso num outro momento. Na Argélia, por exemplo, existe uma lei que é de 2012, que estipulou que as mulheres devem compor no mínimo 30% do parlamento, para vocês terem ideia de como que a mulher ela é tratada ainda nesses países, né? Mas a gente pode falar disso numa próxima aula. Bom, a respeito dos povos árabes, a respeito do islamismo, era isso que eu gostaria de deixar registrado. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês vão deixar lá na parte que eu coloco no plantão de dúvidas sobre a aula da semana, tá? Então, qualquer dúvida a respeito do islamismo, a respeito do Império Árabe, do mundo islâmico, vocês vão deixar lá no plantão de dúvidas que eu vou responder durante a semana, tá bom? Essa é a última aula do trimestre, tá? Com essa aula nós fechamos o primeiro trimestre e iniciamos na próxima semana, provavelmente, já o conteúdo relacionado ao segundo trimestre, que vai ser sobre o Renascimento, que também tem muita coisa legal para a gente falar a respeito do Renascimento, tá bom? Um beijo para vocês, um abraço, espero que vocês tenham gostado, aproveitado a aula, tá bom? Tem muito tempo que a gente não se vê, que a gente não se fala, mas eu vou tentar gravar uns vídeos assim sempre que for possível, tá? Fiquem em casa, tá bom? Em segurança, se cuidem, cumpram com o isolamento social. Eu sei que todo mundo já deve estar cansado, né? Porque a gente está desde março dentro de casa, mas é possível, né? É necessário, né? Esse período para que a gente consiga se restabelecer e voltar à normalidade o mais rápido possível, tá bom? Tchauzinho para vocês, até a próxima.